Olá professor, olá professora. É um prazer ter você aqui neste módulo. Agora que você já acessou o material de estudo, vamos aprofundar um pouco mais em alguns temas, pois nosso objetivo é oferecer ferramentas e estratégias para enriquecer ainda mais o aprendizado dos estudantes. E aí, vamos ao desafio? Aqui você vai ver os seguintes assuntos: importância da estatística, definições úteis no campo da estatística, inferência estatística e variável. Nas suas aulas, não se esqueça de fazer o uso de recursos midiáticos, explorando imagens, apresentações, vídeos, filmes e áudio e atividades que tragam debates sobre os temas de estudo. E claro, utilize à vontade nossas orientações de ações. Vamos lá? Estatística é uma ciência que se dedica à coleta, organização, análise e interpretação de dados. Dessa forma, ela contribui para as tomadas de decisões a partir dos dados. Como atualmente trabalhamos com dados em praticamente todas as áreas do conhecimento, torna-se fundamental entender o que eles podem representar para nós e como representá-los de forma acessível para todos. Definições úteis no campo da estatística. Algumas definições são necessárias para tratarmos sobre estatística nesse curso. São elas: dados são as observações coletadas como idade, gênero, respostas a questionários de pesquisa, notas de provas, tamanho de peças, etc. Em uma pesquisa eleitoral, por exemplo, são coletados dados. Ou seja, cada participante da pesquisa fornece suas opiniões e escolhas sobre determinados candidatos. Mas essas opiniões não significam muita coisa no âmbito da eleição. Só depois de ser integrada com as demais opiniões é que teremos algo significativo. População é a coleção completa de todos os elementos a serem estudados e que possuem alguma característica comum. Exemplos: cor de blusas, mulheres entre 15 a 25 anos. Variável: qualquer característica de interesse associada aos elementos de uma população. Censo: conjunto de dados obtidos de todos os membros da população. Amostra: subconjunto finito de membros selecionados de uma população. Inferência estatística. O principal objetivo da estatística é ajudar nas tomadas de decisões ou determinar a que conclusões podemos chegar em ocasiões de incertezas a partir de dados. Assim, usamos os dados amostrais para fazer inferência estatística sobre uma população inteira. Variável. Variável é definida como qualquer característica de interesse associada aos elementos da população. Ela pode ser classificada segundo a sua natureza ou a forma de mensuração. Exemplos: variáveis quantitativas. São características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido. Podem ser discretas ou contínuas. Variáveis discretas. Características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores e assim somente fazem sentido valores inteiros. Geralmente são resultado de contagens. Exemplos: número de filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia. Variáveis contínuas. Características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua, na reta real, para as quais valores fracionais fazem sentido. Usualmente devem ser medidas por meio de algum instrumento. Exemplos: peso, balança, altura, régua, tempo, relógio, pressão arterial, idade. Variáveis qualitativas ou categóricas. São as características que não possuem os valores quantitativos, mas são definidas por várias categorias. Ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. Podem ser nominais ou ordinais. Variáveis nominais. Não existe ordenação dentre as categorias. Exemplo: sexo, cor dos olhos, fumante, não fumante, doente, sadio. Variáveis ordinais. Existe uma ordenação entre as categorias. Exemplos: escolaridade, primeiro, segundo, terceiro graus, estágio da doença, inicial, intermediário, terminal, mês de observação, janeiro, fevereiro, dezembro. Tipos de experimentos. Os experimentos de coleta de dados são classificados nos seguintes tipos: estudo transversal, os dados são coletados em um ponto do tempo. Estudo retrospectivo, caso controle,
Os dados são coletados do passado. Estudo prospectivo coorte. Os dados são coletados no presente e no futuro. Experimento cego ou duplo cego. O paciente não sabe que recebe placebo, nem pacientes nem médicos sabem quem recebe placebo. Momento de praticar. Depois de os estudantes aprenderem os assuntos que foram abordados aqui, é hora de aplicar algumas atividades com eles. Ao final, estimule-os a apresentarem e discutirem em grupo. Acesse os códigos QR a seguir para obter outros materiais de apoio. Recapitulando. Neste vídeo falamos sobre a importância da estatística, definições úteis no campo da estatística, inferência estatística, variável e tipos de experimentos. Além disso, trouxemos algumas orientações para você colocar em prática com os estudantes. Foi um prazer enorme ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para suas aulas. Até logo!